Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aproveitando esse tempo para fazer algo que nós fazemos todos os anos nesse período, que é o nosso seminário sobre santidade. Você está aí? E Deus ainda tem muito para falar conosco. Quero só dar uma orientação antes. As nossas crianças vão permanecer aqui conosco. Hoje nós não teremos nosso ministério infantil, mas cabe a você aí, conduzir seu pequeno. Abra sua Bíblia, João capítulo 17, verso 17. Você que aceitou esse desafio de estar aqui conosco, que bom que você compreendeu. Nossa igreja está longe de ser uma igreja ativista. Posso levar rótulos que for, mas assim, ativista está longe de ser. E principalmente porque nós não inventamos evento para arrecadação, nós não fazemos evento com essas finalidades. E também porque nós não cumprimos a agenda de forma tão rígida. A gente procura compreender aquilo que é essencial. Então, saiba você, se essa agenda foi marcada, realmente era algo que devia de acontecer. Enquanto você localiza João 17, 17, que é a oração de Jesus, a última oração feita por ele, eu quero convidar você a entender uma coisa. Tinha uma frase que eu não sei de quem é, então eu nem posso dar autoria, que se um sermão se ele não merece ser pregado uma segunda vez, não deveria ter sido pregado a primeira. E dentro da verdade bíblica, tanto Pedro quanto Paulo, quem mesmo? Quase que achou que era um alerta, né? Pedro e Paulo, eles falaram que eles repetiam as mesmas verdades para que elas fossem segurança em quem estava ouvindo. Presta atenção. Pedro, ele fala até mais claro que ele queria morrer e queria que as verdades permanecessem firmadas no coração dos ouvintes. Então ele falou assim, eu repito de novo isso, porque é segurança para você. Então, se uma igreja ela não tem uma bateria de sermões, ou uma bateria de momentos onde ela volta a uns temas anualmente, eu entendi isso por Deus, não é uma igreja séria. Tem problema aí. Tem muita busca por novidade. Deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais inútil que você fala para mim é, como é que foi o seminário de santidade? Assim, não foi nada novo. Essa resposta para mim, ela é totalmente vazia, sem sentido nenhum. Porque crente que vive de novidade, ele não anda com Deus. Os nossos maiores desafios não é saber coisas novas a cada culto. É dar conta de andar na graça de cada coisa nova que nós já ouvimos. Então eu não me importo com quanto que você sabe, ou talvez o domínio que você tenha sobre o texto que eu acabo de dizer. Eu não importo o quanto que você diga, imersão de novo, o que vai ter de novo nisso? Eu já ouvi tudo isso. Meu irmão, se você está cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, servindo a igreja de Deus, andando em liberdade, andando em tudo aquilo que o Senhor quer que você ande, para mim está suficiente. Do contrário, eu diria a você que Pedro estava errado de dizer que ele iria repetir ensino, e Paulo também. Porque uma igreja que não repete ensino, ela tem fragilidade no que ela afirma ser a sua verdade. Ela tem medo do que ela prega. Então, eu não tenho problema de registrar meus sermões, eu tenho, desde 2007, escrito. Desde 2007, aqui não vão todos, eu esqueço disso. Desde 2007, eu não tenho medo de voltar às verdades. Aliás, as verdades se ampliam, elas não se chocam. Se chocam, não são verdades. Estamos juntos? Então, não tem nada de novo e também não tem nada que você deva ignorar. Se ouviu algo de novo, ouça com o coração como se fosse a primeira vez, dizendo, meu Deus, o quanto que eu já estou nisso. É assim que eu escuto cada pessoa. O que o pastor Rogério pregou aqui, o texto eu sabia de cor. Eu já preguei muitas vezes esse texto. A verdade é que a pastora pregou aqui, a gente conversa sentado na mesa, tomando café.
Não é exagero meu. Agora imagina se todos os momentos que eu sento aqui para ouvir essas coisas que talvez não são novidades para mim, eu ficar com aquele coração de... E qual é o próximo? Tu vai falar dessa palavra aqui? Ih, esqueceu de falar sobre isso aqui. Não, querido. Eu fico ali pensando, meu Deus, como esse texto é lindo. Meu Deus, quanta verdade. Meu Deus, olha que abordagem desse texto. Gente, como que tem coisa gostosa. E de vez em quando sobe umas coisas assim. Isso eu não tinha pensado. Meu Deus, ele ontem pregava. Você já viu que 1 Coríntios, ele fala todo ele de purificação, porque ele traz muitos problemas de impureza da igreja. Aí sabe o que é interessante? Que ele coloca o cordeiro imolado, a Páscoa, para uma igreja que não era judia, e dizendo, a nossa Páscoa, ela já foi imolada. O que isso significa? Presta atenção aqui. A festa de pães asmos, ela era feita antes da Páscoa. É uma festa dentro da Páscoa, na verdade. Não é uma festa à parte. É uma festa conjunta. E o que significa essa festa? O judeu elimina até hoje fermento. Elimina algumas coisas. E hoje o judaísmo vai evoluindo, eles vão colocando coisas mais morais. Eles literalmente fazem da sua vida uma vida nova. Tira hábitos, tiram coisas velhas de casa. Dá aquela geral, sabe, no guarda-roupa. Para quê? Para entender o seguinte, nós vamos celebrar a liberdade da Páscoa. É da onde o povo judeu nasce, gente. Páscoa para nós tem tentado uma pressão se tornar chocolate, mas para eles tem outro gosto. Até hoje, ervas amargas, até hoje o cordeirinho, para outros pedaços de frango, se não puder um cordeiro inteiro lá como era. Aí você vê toda uma celebração, o vinho, e tudo aquilo apontando para o que aconteceu no Egito. Só que preste atenção, Paulo veio e fala assim, você já tem um cordeiro que foi entregue. Lembra que o pastor Rogério falou? Posicione-se. Então ele pede o seguinte, ele pede o inverso da festa, ele fala assim, já que o cordeiro foi imolado, tira tudo que é velho. Sirva a Deus como massa nova. Se você for a 1 Coríntios 7, tu vai ver isso lá. Ele inverte, a festa é a antes, ele põe depois. Você precisou do cordeiro para se santificar. O judeu se preparava para imolar o cordeiro. Nós não. Nós recebemos o cordeiro imolado para nos preparar em santidade. E tudo isso eu vi e não foi uma coisa citada. Você entende como é que a gente aprende muito quando a gente não fecha o coração e fica com essa coisa de, meu Deus, eu quero uma verdade inédita? Gente, de coração, você não segue esse evangelho cultural por aí que fica, eu nunca vi isso na Bíblia. Se você nunca viu, tem um motivo. Tem muita coisa que colocaram lá, não está. Então tem muito pregador te mostrando que não está na Bíblia. É por isso que você está vendo coisa nela. Amém? João 17, que diz a palavra? Santifica-os. Olha a oração de Jesus, sua última oração por nós antes da sua entrega. Santifica-os na verdade. Deus precisa de informação, gente? Vocês acham? De vez em quando eu me pego orando, eu falo assim, gente, parece que está informando a Deus. Rafael, aí tu ora e fala assim, a tua palavra é verdade. Deus falou, ora. Agora eu descobri o que é verdade. Não, ele está deixando claro a declaração da verdade. Jesus não orava engano, Jesus não possuía engano nos seus lábios. E quando ele abria a boca, ele abria declarando a verdade. Aprenda aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam, olha a ênfase, santificados na verdade, que é o nosso tema. Santificados na verdade. Querido, a oração de Jesus, é interessante o quanto que somente João traz essa oração. Nós temos a oração de Jesus no Getsemane, que é posterior a essa aqui, né? Aquela, Pai, estou angustiado até a morte, se possível, passa de mim esse cálice. É posterior, é depois dessa aqui. Mas essa oração aqui, especificamente, ela é feita no momento ali dele de intimidade com seus discípulos. Só que por que João trouxe essa oração? Eu quero te dar um dado. A palavra verdade para João, ela é muito base. Ela tem o coração de João, ele queima por algumas palavras. Lembra do nosso acampamento? Permanecer no meu amor? No pré-acampamento, eu preguei
o quanto que João, quando ele vê uma verdade no seu evangelho, quando ele explicou a vida de Jesus ali no evangelho, ele vai para a primeira carta e toda palavra que queima nele no evangelho, queima na primeira carta. Se você for a primeira carta de João, você vai ver lá o conteúdo verdade. Nunca foi tão forte para nenhum dos evangelhos a palavra que Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade? Está escrito onde? João aqui. Agora, eu quero dar dois textos, que é assim, um no começo, outro no fim, para você entender. João 14, que você já deve ter visto, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que acontece? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora, 18 de João, verso 37, é o momento onde ele está julgado, preso, levado a Pilatos. E agora ele vai bater um papo com Pilatos. Pilatos pergunta a tão questão que era para o judeu. Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Nenhum outro evangelho traz esse negócio. Esse diálogo aqui específico com Pilatos. Tem outros momentos nos evangelhos de Mateus, por exemplo, o encontro de Jesus com Pilatos. Mas aqui é específico, é um diálogo específico, e João se fascina. O negócio dele é falar que Jesus falou de verdade. João tem um negócio, uma queda pela palavra verdade. Ó, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, isso aqui é muito forte, ouve a minha voz. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Você acha que essa pergunta foi legítima? A gente podia fazer um debate aqui agora, porque ninguém consegue chegar ao consenso do que Pilatos quis aqui. Porque ele faz isso aqui, André. Peraí, quem ouve a tua voz, ouve a verdade, você veio para dar testemunho da verdade. O que é a verdade? E ó, sai. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse, não acho nele crime nenhum. Os judeus estavam falando assim, não dá para a gente matar. Eles não estavam querendo sentenciar Jesus à prisão. Ele falou assim, na nossa lei não dá para matar, a gente quer matar ele. Querido, preste atenção. De uma base a outra, do capítulo 1 ao 18, você sabe que tem 21 capítulos esse evangelho, a palavra verdade vai estar ali, em muitos momentos. Nós não vamos olhar todos, não podemos, e eu quero seguir aqui. Mas eu quero te mostrar o quanto que a palavra verdade é poderosa. Eu quero te mostrar o quanto que é problemático o assunto verdade hoje na igreja. Sabe por quê? Presta atenção aqui. Deixa eu te contar algo muito sério. Eu estou procurando discernimento em Deus, e não é imaturo. Porque, querido, cá para nós somos um ambiente de muitas igrejas e isso não vai parar. A internet, ela deu poder a tanta gente de conversar com o público. Deu voz aos anônimos e possibilitou todo mundo colocar um devocional pela manhã, um pensamento bíblico, um podcast. Tinha um cara que nem sei a fé desse cara, como é que tá, ele me pergunta, queria fazer um seminário teológico, aí me pediu orientação, estou eu conversando, e daqui a pouco o assunto foi evoluindo, ele, não, porque eu quero iniciar o meu podcast. Fiquei olhando, mas meu Deus, quem te deu essa autoridade? Da onde foi? Foi do céu? Foi da terra? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lida bem com a liberdade que pastores têm? Você compreende a liberdade que um pastor tem? Eu quero questionar o teu evangelho hoje. Eu quero vir para você e falar assim, é possível que você ouviu um pastor dentro de uma igreja com a Bíblia aberta, e cara, pode ter sido uma igreja tradicional, com plaquinha que te deixa confortável, batista, presbiteriana, e vou te falar, pode ser assembleana, pode ser comunidade como nós, não nos importa, ninguém aqui está sendo rotulado. Eu quero te dizer que a gente não tem uma norma para julgar todas essas vozes que estão por aí. Só que os resultados, Jesus ele mandou a gente olhar o fruto. E o fruto que eu ando vendo, eu estou encontrando na palavra uma forma de confrontar. Você é minha responsabilidade. Uma pessoa se desligou antes de nossa igreja, eu falei assim, olha, você tem certeza de que você está indo para lá? Você tem certeza que
que lá é... Eu sei que não é, mas aí eu só jogo. Falei, não, meu dever é só esse, né? Depois desliga e acabou. Mas ali, eu falei, você tem certeza? Tem certeza? Se joga aquelas dúvidas e deixa, né? Fala, sabe o teu olho, você tem que escutar. Porque no princípio é só flores. É igual no início do relacionamento. Mas você tem que saber o que é a verdade daquela igreja. E vou te falar uma coisa, presta atenção nisso aqui. Parábolas dos talentos. Quem lembra? Sabe mais ou menos? Vamos lá? Recebe um tanto, um tanto, um tanto. Vamos falar de tanto não. Só um tanto, um tanto, um tanto. Quem recebeu um tanto e foi prudente, o que fez com esse tanto que recebeu? Foi lá e... Você não lembra da palavra? Negociou. Ele está falando que procurou maneiras de pegar o que tinha e fazer daquilo dar certo. Você percebeu que o reino ali, que é o talento, é a moeda, é dado na mão de alguém e esse alguém tem uma certa autonomia do que fazer com isso? Ou não? Vamos para o que não fez nada. Ele falou assim, e se eu perder esse negócio? É precioso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa moeda que eu recebi, vou jogar na areia e vou tampar. Quando o senhor voltar, fala assim, nem mexi, tá aqui, ó. Falou, você é doida? Entregasse para o banqueiro. Ou seja, todo mundo tem que fazer algo com aquilo que recebeu, porque quando ele voltar, ele espera que isso tenha sido multiplicado, mexido, evoluído. Olha para mim. Um pastor, ele tem uma autonomia que me deixa com medo. Já falei aqui da parábola da vinha. Pegaram a vinha do Senhor, diz a parábola. Espancaram o profeta ali são enigmas, servos, mas é profetas, todos aqueles que vieram, por último os apóstolos, o próprio Senhor Jesus. Todos são escorraçados na parábola. Ele diz assim, quando o Senhor da vinha vier, o que ele fará com aquelas pessoas sobre as quais a vinha foi arrendada? Ele deu condições, Andressa, tudo normal, tudo certinho, funcional, torre, lagar, tudo funcional. Ele falou, agora vocês podem administrar isso. Querido, presta atenção num assunto aqui. Está dentro do assunto, tá? Eu dei só uma escapadinha, não é uma escapada não, tá? Está no planejamento. É só para te mostrar, 1 Coríntios 3, o porquê que eu acho que é necessário a gente falar sobre isso. Tinha um assunto, verso 1, 3:1. Tinha um assunto na igreja de Corinto, que é o que está acontecendo hoje. Vozes. Só que quando vozes começam a falar simultaneamente, se elas estão no evangelho, elas não podem se contradizer. Não tem uma forma de eu colocar alguém para pregar aqui e a pessoa vir e despregar o que eu estou pregando, a menos que eu ou elas tenhamos tomado um engano para pregar. O que está acontecendo lá? Vozes, Apolo, Pedro, Paulo e uns mais espirituais. Não, eu não sou de ninguém, sou de Jesus. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhe dei leite para beber, mas não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Tem muito crente falando que ainda é carnal. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo, quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Perceba como é que é complementar e não choca. Um planta, outro rega. É o cuidado com a planta. Ninguém planta, o outro vem e planta por cima, o outro vem e planta uma outra planta. Não, é a mesma planta, só precisa de regar, não precisa de plantar. Eu não preciso de pregar o que o Rogério pregou, senão ele fez um desserviço. Ou a pastora. Mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Agora vai começar a chegar onde eu quero.
Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Perceba isso aqui. Mudou de lavoura para edifício. Aí ele vai dizer, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Agora, isso aqui e outro edifica sobre ele. Complementar. Cada um, porém, olha agora o alerta, veja como edifica. Se a edificação, Thaís, fosse uma coisa que Deus comanda a ponto de não sair torta, ele não precisaria trazer um alerta para os edificadores falando, cuidado com o que você está construindo, hein? Olha lá, hein? Você tem que ver. Detalhe, ele fala que ele lançou o fundamento. O fundamento é a palavra, o fundamento é a fé apostólica. Beleza, passa o texto. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Você já entrou dentro de uma igreja e o pastor falou assim, em nome de Genésio. Hã? É sempre em nome de quem? Percebeu? Então está todo mundo certo. Será? Eu comecei a entender uma questão aqui. E se alguém edifica sobre o fundamento? E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha? Deixa aqui. Eu sei que o Anselmo gastou muito com a fundação da casa dele. Imagina essa cena. O Anselmo bota um monte de ferro para baixo. De repente, um monte de tábua de pinos, Anselmo com um preguinho e toque, toque. Vamos, Kátia. A Kátia do outro lado, toque, toque. Eu chego lá e falo, o que vocês estão fazendo? Não, construindo nossa casa. Vai ser de madeira de pinos? Famoso tábua de obra. Aí opera. Vocês vão construir a casa inteira de madeira? Anselmo, Vai ter quantos andar? Não, andar nada. Madeira de pinos, pastor. Eu vou falar para o Anselmo assim, para que o alicerce que você fez? Você entende que daqui para cima, Túlio, isso que está me causando temor, quem fez foi os homens. Ei, Jesus é só o fundamento. Não é só não, Rafael. Ele que desenvolve a obra. Eu quero dizer que o que está acima disso é uma obra humana. É possível, meu irmão, que tu tem um monte de minhoca que você julga ser Jesus e, na moral, é Genésio. É qualquer outro. É Gerson. É Jefferson. Qualquer outra coisa com J. Sabe por quê? Todo mundo pode falar. Nosso país, a gente tem liberdade. Você entrou dentro de uma igreja, você foi batizado, você participou de uma célula, de uma classe, e você é crente. E quem vai dizer contra que você não vai para o céu? Eu batizei, tinha um que ele virava. Um rapaz que na igreja evangelizava ele e falava assim, cara, me larga, eu sou batizado, tá maluco. Mas ele não fazia mais nada. Tipo, ele foi batizar, ele foi lá, batizou e saiu da igreja. Eu falava, enche meu saco não, sou batizado. Ele falava assim, Jesus vai me salvar, pô, sou batizado. Querido, por favor, eu não sei se você entendeu, mas eu quero começar a te fazer uma pergunta. Você tem segurança daquilo que você afirmou que é a verdade que você carrega? A tua fé é segura, ela passa por um teste, ela passa hoje, se ela pudesse ser submetida a um teste de fidelidade bíblica, a um teste de coerência com a Bíblia, se eu pudesse falar assim, cara, o que tu faz, o que tu é, o que tu diz crer, e a tua essência que você manifesta, porque dizer é muito fácil, né? Tiago fala, enganando-vos com falsos discursos. Só que no mesmo texto ele diz, se você for praticante, ou seja, o praticante ele é diferente do discurseiro. O discurso é fácil. Então a essência, se eu falar para você, essa essência que tu manifesta não está de acordo com o evangelho, você se assustaria, porque os discipulados, eles são frustrantes. Quando a gente chega com o evangelho, porque essa igreja não perde tempo, se você veio ao seminário de santidade, você entendeu.
A gente não vai perder tempo te falando o que é um comportamento santo. Porque se eu tenho que produzir numa árvore que naturalmente, na essência dela, produziria o tal fruto, e se eu tenho que forçar esse fruto, está tudo muito errado. Você chegou a ver lá na marcenaria onde que a fruta do conde estava brotando? Cara, doideira. Um tronco maluco, um tronco todo assim. O cara virou e falou, ali é o fruto. No tronco, é enorme ela. Ela estava ali, pressionada, ela saiu do meio da árvore assim, começou a dar. O fruto manifesta quem aquela árvore é. Agora, se eu tenho que ficar o tempo todo te chamando a um lugar, é porque você não foi para lá. É porque isso não está brotando. O natural em você é o que você está manifestando. Eu tenho que te ajudar a proliferar, a multiplicar o fruto, a dar mais fruto. Não ficar falando para você que você não pode dar fruto. Se o natural para você está sendo só o pecado, que Espírito Santo fraco é esse? Que só a minha voz tem que te convencer. Não sou eu que te convenço do pecado. A gente tem que começar a fazer perguntas onde está a ação do Espírito sobre a vida das pessoas, que a gente tem que estar convertendo pessoas. Isso não é função de pastor. Meu irmão, fica tranquilo. Conhece uma igreja que o pastor está brincando de ganhar dinheiro? Está brincando de poderoso? Está brincando de o profeta, o apóstolo? Ele vai dar conta disso. O dia do Senhor lhe pedirá, porque ele não está entendendo a autonomia que ele tem. O teu pastor, da onde você frequentou, ele teve autonomia. Não pense você que tudo ele falou submetido à pessoa de Jesus. Pode ter coisa que ele submeteu à própria ganância dele, ao próprio desejo de poder. E ao longo da palavra ficará muito claro isso. Nós não temos como, hoje, segurar o movimento evangélico e falar assim, para, dá na cara dos pastores, 01, pede para sair. Eu não vou. Pede para sair. Safado, que história é essa de tu tá fazendo campanha para milagre? Se tu tem milagre, não vende, dá. Porque os apóstolos que fizeram a nossa palavra, o rastro da palavra, com a sua sombra eles passavam, não dava nem tempo de saber quem eles curaram. Eles mandavam toalhinha, mas não era vendida. Não dá. Nós não temos um movimento para chamá-los e falar assim, vocês não podem falar o que vocês querem. Não é o que sai da tua cabeça, não é o que a tua formação teológica te fez. Você não tem direito de discurso próprio, você tem que trazer a verdade. Doa quem doer. E tem muitas verdades que me massacram a pregar. Você sabia disso? Eu falo não é de brincadeira não, eu sou um pau mandado desse negócio aqui chamado Bíblia. Eu não tenho direito a falar o que eu quero não, eu tenho que falar o que ela fala. Jesus falou que a separação é na verdade. E ele deu o endereço, falou, é na palavra. Agora, preste atenção nisso aqui. Você pode olhar para os seus frutos e ver, o poder da verdade está sobre mim? Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versos 5 a 6. Colossenses 1, 5 a 6, vamos lá. Por favor, eu quero muito que a sua atenção redobre nesses textos. Olha isso aqui. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Para que ele tem que trazer? Você vai explicar, você vai entender porque ele especificou. Por que ele especificou? Que chegou até vocês. E esse Evangelho, que é da verdade, está produzindo frutos e crescendo em todo mundo. Produzindo frutos e crescendo em todo mundo. Ele diz, assim como acontece entre vocês, desde o dia. Não é desde o dia que vocês entraram na igreja, batizaram, fizeram a campanha. Não, é desde o dia. O que aconteceu? Qual foi o fato que ocorreu ali? O qual acontece entre vocês desde o dia em que vocês ouviram. E não é só escutar. Por favor, entenderam a graça de Deus. Só a graça de Deus? Na verdade. Ou seja, se você não ouviu a graça de Deus na verdade, o evangelho não começou para você. Melhor, pastor, já ouvi, senão é você que prega para mim. Tá, se você não entendeu a graça de Deus na verdade, o evangelho não começou para você. É simples assim.
Não pode ser a versão do evangelho que você decidiu crer. A versão do evangelho que alguém decidiu pregar. Tem que ser a versão do evangelho na verdade. É específico. Então, quem está na verdade dá fruto. O evangelho era frutífero e promovia crescimento, tanto numérico como qualitativo. Meu irmão, vamos parar um pouquinho aqui. É isso que você está vendo? Julga os outros não, julga você, seu cônjuge, sem olhar para ele, só julga por dentro. Estou te dando direitos agora a pecar. Dá uma olhadinha para nós. Você está enxergando isso no seu pequeno grupo? Você está enxergando isso em você, querido? É fácil dar glória, cantar corinho, e beber, e falar que isso, e formato. Aí zomba, a igreja de parede preta, a church, a comunidade, a não sei o quê, toda hora. Aí a gente vai lá e mete o mal nos tradicionais, nós, e fica essa guerrinha toda. Eu quero saber uma coisa. Quem tem verdade cresce, quem tem verdade dá fruto. E eu não estou falando aqui de crescimento de igreja, não, estou falando de crescimento de vida. Porque as vidas estavam sendo alcançadas nessa proporção. Então me fala aí, a sua vida, na verdade, que você entendeu a graça de Deus, na verdade, já está dessa forma aí, está seguindo crescimento e fruto. Efésios 4, 14 e 15. Ali é claro, claríssimo o texto. Ao mostrar, Efésios 4, 14 e 15, que os falsos mestres, eles são um dano para a igreja. E só no nosso tempo que não tem falso mestre. Todo mundo é muito inocente. Nós aqui padecemos uma coisa, a gente acha que isso é ingenuidade, isso é errado. Ser ingênuo é errado. Leia Provérbios e você entenderá que o ingênuo ele é um perigo. Você fala assim, ó, isso, ingenuidade, não estou falando das crianças. Se eu virar para a Andressa e falar assim, por favor, eu vou energizar aquela água ali, põe a mão nela. A Andressa, se ela é ingênua, o que ela vai fazer? Ela vai colocar a mão numa água energizada. Se eu virar e falar assim, Andressa, vai por ali que tem um perigo ali, e ela for ingênua, ela vai se expor. Então a gente pensa que isso aqui é só da Bíblia. Olha o que essas pessoas fazem. Olha aqui para mim. Para que vocês não sejam mais como? Crianças. Arrastado. Olha como é que a criança é. Arrastado pelas ondas e levado de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Nós vivemos assim, toda hora um ventinho nos leva. Gente, vai por mim. Um pastor não é soberba, mas dificilmente se ele está muito iludido e tudo faz ele ventar. Dificilmente, André. É isso que tem que ser. Julga a maturidade de alguém como um pastor assim. Esse cara não pode ser um cara que fala, caraca, que vento é esse que eu nunca vi? Não pode. Ele não pode ser surpreendido. Bateu o vento, ele não pode alçar as velas e falar, porque é o menino que vai, cara. Se ele não tem segurança do que ele anda, como é que ele está ensinando? Tá, aqui fala do menino. O que ele é? Arrastado de um lado para o outro, levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer. E a Bíblia é assim, né? Taxativa. De falar, tudo faz ele ventar para um lado para o outro. Pela artimanha. Olha da onde isso vem. Olha esse vento de onde vem. Artimanha. Esses líderes não estão enganados, ninguém ensinou a eles. Pobre coitado, foi o que ele aprendeu. É a cultura que ele está inserido. Não! Não é isso. Eles não são inocentes assim. É artimanha. E isso é a Bíblia quem está dizendo. A artimanha das pessoas que pela astúcia com que induzem ao erro. Induzir. Fala, vem pra cá, vem, pum, caiu. Mais um trouxa. Olha o 15. Mas seguindo quem, gente? Em amor. O que vai acontecer? Estagnamos? Não, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Ele está falando que a verdade sendo seguida cresce. E vai por mim. Se nós eliminarmos essas vozes que ainda estão presentes no nosso interior, e são vozes que perturbam, que tiram a tua liberdade, que podam a sua fé de Jesus, que faz com que você não entre na simplicidade da fé, você não vai conseguir muita coisa. João 8,
8:32. Mas a gente vai ler o 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Olha só, judeus que haviam crido. Eles tinham acabado de acreditar. Qual o primeiro discipulado? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Eu tenho que andar na palavra para vocês serem meus discípulos. O que vai acontecer então? Qual é a consequência disso? Conhecerão a verdade. Qual a justificativa de um crente possesso, preso, oprimido, cativo, ou qualquer outro raio de palavra que a gente use para especificar um crente preso? Gente, nessa questão eu trato de forma absoluta. Meu Deus do céu, se formos para a palavra, se formos para ela, isso que está escrito que acontece. Isso é consequência. Jesus colocou como uma consequência. Ele falou, esperem. Vocês vão começar a andar comigo, vocês vão conhecer a verdade e no conhecimento dela, libertação. Qual é a verdadeira liberdade? Conhecer a verdade. Não é sair demônio. Não sei se foi a pastora, no domingo passado, acho que sim. Falou assim, demônio é fácil expulsar. Eu falei, eita, tem crente pensando, é mesmo, é? Gerou até uma fé, né? Tu queria até sair por aí testando com alguns. E não é difícil achar. O problema é que os demônios hoje não estão entortando as pessoas na encruzilhada. Eles entenderam que nos últimos tempos eles teriam que operar segundo a Bíblia. Como? Sendo espíritos enganadores, entrando na boca dos pregadores. Ele entende que se você ganha o discurso, se você mina o que faz a igreja andar, você para de fazer as pessoas caminharem. É melhor estar de fora atacando ou entrar e de dentro minar. Só você pensar a estratégia. O nosso adversário tem uma coisa que ele não é burro. Preste atenção numa coisa aqui. Esse evangelho fajuto, ele faz com que a gente perca uma operação. Qual? João capítulo 1, de novo, sobre verdade, nós vamos ler o verso 16, que fala que Jesus ele tem uma plenitude. Qual é a plenitude de Jesus? Todos nós temos recebido. Ele não trata como receberemos. Ele falou assim, cara, tu já tem. Como que tu tem? Recebido o quê? A plenitude dele. Qual é a plenitude? Graça sobre graça. Que delícia. Por que a lei? Aí ele dá uma explicação. Parece uma explicação vazia. Por que você tem recebido graça sobre graça? Ele diz, porque a lei foi dada por meio de Moisés. Parece nada com nada. Aí ele diz, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha o que João está nos ensinando. A letra, Moisés, ele é visto como um legislador. Ele é o cara que traz regras, que se as regras pudessem dar vida, elas seriam perfeitas, úteis, boas. Como diz Romanos 7, santo, bom e justo é o mandamento. E ele está falando isso da lei. Ele diz, a lei de Moisés, ela é espiritual na sua essência. Porém, eu sou carnal. Quando a lei que é espiritual tenta podar alguém que é carnal, o que acontece, gente? Fala pro cachorro assim, não morde. Eu tinha um cachorro que me amava, mas o dia que eu bati nele, ele me mordeu, eu tenho marcas até hoje. O instinto foi maior. Então, quando a gente fala, não faça, não isso, não aquilo, como é a lei de Moisés, isso não gera resultado. Gálatas 3, 21 e 22 nos diz a esse respeito. Seria, então, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Ele está falando, o problema da lei é que ela não pode dar vida, mas a Escritura encerrou tudo debaixo sob pecado. Ele está falando, a Escritura mostrou o seguinte, está todo mundo debaixo de pecado. O homem está submisso. Aí ele diz, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Então o que está acontecendo? Tanto o texto de João quanto o texto de Gálatas, eles mostram que a lei de Deus é perfeita, é boa, porém ela não consegue conceber, dar, fazer a pessoa ir para onde a pessoa devia de ir. Meu irmão, seguindo uma regra, você não muda. Uma regra, ela condiciona comportamento, isso é bom.
Eu não sei se você já tentou promover uma mudança na sua vida. E eu não digo nem mudança de interior. Eu digo mudanças assim básicas, rotineiras, hábitos. E você foi no médico, o médico falou assim, se você continuar assim, tu vai morrer. Aí você pegou aquilo ali e deu força de lei para aquilo. E aí, enquanto você começou numa pegada, meu irmão, violenta, mudou tua vida, de repente, nesse caminhar tão lindo, você se vê sem força. E daqui a pouco você começa a abandonar aquele comportamento. E daqui a pouco você começa, igual o pastor Rogério brincou, eu fui no meu neuro, ele me pediu para tirar o café, tirar não sei o que, ele falou um monte de coisa ali. E eu tirei o meu neuro. Resolvi meu problema, tirei o médico que mandou eu tirar. Eu não sei se você já tentou criar uma regra para a tua vida e você obedeceu a ela e de repente tu viu que o teu interior não se dobrava. É isso, essa é a guerra. Só que todo cristão foi ensinado assim, cara. Você é crente, você não pode fazer isso. Você é um jovem crente, você não pode fazer aquilo. Você é crente, se você é crente. Como se isso bastasse. Isso é muito frustrante. Andar nisso é a coisa mais frustrante, mais sem graça do Evangelho. Você sabe o que é fascinante? É quando você vê o Evangelho trabalhando em você e você falando assim, agora eu quero aquilo que eu abominava. Agora eu quero aquilo que eu empurrava. Agora eu quero aquilo que eu hostilizava. Sabe o que a gente tem que fazer, querido? A gente tem que entender que a regra, ela não é suficiente. O Evangelho, quando ele traz o seu poder, ele põe dentro de nós o que a gente não queria ser. O que a gente não tinha poder para ser. Esse é o poder transformador, sobrenatural, de uma forma assim, ele vem e ele faz. Agora, o que tem acontecido? Voltando aos discursos. O problema está no discurso, querido. O problema está no anúncio da nossa fé. A nossa fé ela tem sido anunciada de forma distorcida, de forma comprometida. A forma como ela tem sido passada chega para o ouvinte de forma torcida. E as pessoas, elas procuram ambientes que se casem. Tanto que a gente já teve pessoas aqui, vou levar minha amiga. Gente, traz não, assim, se só a pessoa for maneira. Se a pessoa for crente chato, traz não. Você traz pensando que o crente chato, ele vai chegar aqui e vai achar maneiro o Jesus que você gosta. Aí ele sai daqui falando assim, pô, não gostei não, teu culto lá é meio caidinho, meio parado. Querido, deixa ele no pentecostal dele, dando os berros dele. Ele precisa do glória para se sentir poderoso. Eu quero ver quando vem a pornografia. Dá glória ali. Eu quero glória quando o assunto é podar desejo sexual. Eu quero ver quando o assunto é podar necessidades básicas do ser humano e você tem que escolher pelo maduro. É isso que eu quero. Isso é o Evangelho. Esse domínio do homem interior por meio do Espírito, porque agora o pecado não é mais uma opção para nós. Nós temos a milícia do Espírito, a militância dele guiando a nossa vida para fora do pecado. Eu quero ver se ele tem esse testemunho interior, se dá glória, se não dá glória. Tu pode gritar aqui à vontade. Essas pessoas podem vir para jogar até a cadeira pro alto quando eu falar alguma coisa bonitinha. Isso, ó, ofendeu em nada. É mais fácil ficar trazendo esses paralelos, porque ela não dá glória, porque os crentes não querem. É por aí, Jeová. Pode falar isso, gente. Irmão, quando eu estou ouvindo, eu dou o meu. É por aí, Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, me dá isso. Eu fico orando o tempo todo. Se tu ficar perto de mim, eu falo o tempo todo quando eu ouço uma pessoa. Não o tempo todo, porque eu gosto... Quando eu viajo, aí não. Quando eu entro em Nárnia, eu entro. Mas antes de ir para Nárnia, eu fico ali. Então preste atenção. Tem muita contradição no povo de Deus, tem muito formato que a gente estereotipou. Isso aqui é uma igreja cheia do poder. 1 Timóteo 6:3 fala a esse respeito. O que acontece ali? Timóteo está recebendo um anúncio de Paulo, uma carta dizendo, assim tem que ser a tua vida ministerial, assim tem que ser a tua vida com Jesus. E ele diz, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras, perceba que ali foi usada a palavra são, que é a palavra para saudável. Palavra saudável do nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o ensino, não é segundo a teologia, é segundo a
piedade, que fala do exercício da nossa vida com Deus, ou seja, todo ensino tem que estar submetido a uma vida devota. Querido, não é para você encher aqui, é para você encher aqui, é para passar, o fio tem que passar assim, ó, pum, e atingir o coração. E te dar um comportamento santo. No dia seguinte, tu tem que levantar pela manhã e falar assim, cara, vou decidir por aquela palavra que eu ouvi ontem. Cara, eu vou perseguir aquilo que eu ouvi. Você está me ouvindo? Você tem que perseguir isso. Aí ele diz, segundo a piedade, se a pessoa não faz assim, vamos lá. Esse é orgulhoso, não entende nada, mas tem um desejo doentio. A Bíblia é muito ética, né? Um desejo doentio por discussões. Eu vou usar isso aí, Bruno. Vou chegar para alguns, Rafa. Falar assim, cara, esse cara tem um desejo doentio por discussão. É doente. Aí não vai ser eu falando, é a ética da palavra, ó. Desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Essas palavras ali no grego é interessante, porque é assuntos, temas. E eu querendo saber, meu Deus do céu, por que a gente não é uma igreja santificada? É só isso. Eu estou mais querendo, se os pastores quisessem discutir comigo a ponto da gente sangrar, podia valer soco, eu topo. Meu irmão, se a gente se ofender aqui, vamos falar sobre santidade até gerar uma ofensa para a gente se pegar, mas no final nós vamos sair daqui falando, isso é o que a gente tem que ensinar sobre santidade. Eu iria, até pro braço. Ó, Bruno, estou disposto a sangrar. Vale soco, vale tudo. Se for o tema, o que a gente faz para manter casamentos e família? O que a gente faz para manter o crente em jejum e oração e todas as outras práticas devocionais? Está valendo até o sangue. Agora, se for querer saber, volta antes ou depois da tribulação? Eu quero lá saber se antes ou depois. Jesus está vindo, é só isso que eu quero. E a Bíblia diz que todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo. Ou seja, não é para ficar perguntando, será? Eu vi que vai passar um ET, um negócio assim. Será que é Jesus vindo? Apareceu uma nave. Será que é Jesus trazendo, buscando a gente? Eu quero saber se você está se purificando, porque todo aquele que tem esperança não fica querendo saber a hora, fica purificando. Por que a igreja não faz? Esses textos, gente, não foram dados para teólogos, foram dados para a prática devocional. Se você ficar pensando em teologia, você vai tentar colocar dentro do texto que uma coisa que o texto não tem. O texto não quer. Aí o que eles fazem? Eles têm uma mania aí, ó, desejo doentio por discussão. É doença, gente, querer ficar debatendo. Caraca! Eu não tinha nem descoração. Sabe qual é a verdade? Foi agora. Tá vendo, André? Sai, não doece com os doentes não, cara. Porque tem um monte de gente doente por aí. Mais. E daí? É daí que nascem as invejas, a provocação. Aí eu provocando os irmãos, viu? As difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim. É só isso que essas pessoas... Não é o Brasil, gente? Detalhe. Da parte... Como é que essas polêmicas sem fim vêm? Da parte de pessoas cuja mente é pervertida. Vou começar a fazer isso no Instagram. Começou a malhar alguém e fala, seu pervertido. Vocês acham? Acho que eu vou levar uns processos. Já está aqui, ó. É Bíblia. É ética bíblica. Estou ensinando a ética da palavra hoje para vocês. Que estão privadas da verdade. São indivíduos privados, supondo. Sabe o que eles sabem? Sabe o que eles supõem? Olha isso aqui. Que a piedade é fonte de... Eles estão atrás do comércio da coisa. Bota outro texto, 6:6. Olha agora. De fato. Isso é para esfregar na cara deles, ó. Grande fonte de lucro é a piedade com... Isso aí ninguém quer ter. Fala, não preciso ganhar mais não. Tô contente. Será que é possível chegar assim? Lembra que o apóstolo Paulo falou, já sei ter muito e padecer necessidade. Como é que alguém consegue ficar contente tendo quase nada? Porque contentamento é isso. Tá bom, tá suficiente, chega. Para quê? Eu tenho o que eu preciso ter. Gente, tem que se ter um padrão muito mínimo para falar que se está contente, porque eu não conheço quase ninguém contente com o que tem. Quantos contentes você conhece? Só que essas pessoas têm um segredo. Elas vivem a piedade.
E na piedade é contado para elas todos os dias a esperança que o aguarda. E, querido, meditar em Deus na quinta-feira, momento Jequiti. Sabe o que acontece? Na quinta-feira, quando a gente começa a falar tanto da criação de Deus e como que Deus, na criação, ele já mostrou todo esse trajeto do que ele veria de fazer. Querido, falar de redenção sem entender criação é tirar o peso da coisa. Você tem que entender que tudo pertence a... Gente, eu estou apaixonado, cara. Nem sei, acho que eu vou pregar 2 anos por isso. Fazer igual Calvino. Vocês sabem a história de Calvino? Ele pregou todo Romanos por anos na sua igreja. Saiu e foi assumir outra igreja. Anos! Quando ele voltou para Romanos, no texto que ele estava, no capítulo que ele estava. Ele entendia a profundidade do que ele estava pregando. Então ele voltou exatamente para o lugar e começou Romanos, tal e tal. E continuou pregando. Não, Calvino. Então, presta atenção nisso aqui. Quando você começa a mergulhar e entender, e você começa a ficar perto de Deus, Deus ele vai te contando o que você tem nele, quem você é. Você começa a ter amigos te contando coisas. Eu tive um amigo que, cara, para mim, ele tá, grana, ele tá muito anos-luz de mim. A gente conversando. Daqui a pouco ele narrando o vazio. Ele narrando a coisa como... Ele falou, cara, eu vou abrir mão. Isso não dá felicidade. Aí eu olhei para ele, todo perdido, tentando se achar. Eu falei assim, caraca. O que eu tenho, ele paga para ter. Doideira, cara. E isso não é piada, gente, nem é... Você começa a entender, tu fala assim, meu Deus, é um tesouro o evangelho. Para quem o encontra, isso é uma das coisas mais espetaculares da vida. A gente começa a entender o poder de uma verdade, fala assim, cara, isso pode ser verdade em mim. Eu estou falando que o Deus, a gente já estudou isso muito nas quintas, 2 quintas já falamos desse sentido, que o Deus que chamou coisas à existência, essa mesma palavra ele utiliza para trazer a redenção. É o mesmo Deus que falou, haja, a terra teve que dar vaca. Terra produz planta. Mas naquele dia a terra falou, vou fazer uma vaca para o senhor. Imagina, haja. De repente um coelho. Tudo não haja. Só que essa mesma palavra, a gente não acredita que pode gerar uma nova realidade dentro de mim. Uma nova condição. Meu irmão, não tem sentimento perturbador que fique de pé dentro de você quando uma palavra começa a agir dentro. Não tem. Eu já entrei perturbado para dentro do quarto. Falei para a pastora, amor, daqui eu não passo. Eu falei com ela. Eu estava explicando a ela que eu ia chutar o pau da barraca de tudo. Não queria igreja, nem crente, nem mais ninguém. Eu falei com ela assim, amor, literalmente eu usei esse termo. Falei, Deus, Jéssica, daqui eu não passo. Eu falei, amor, não tem mais força. Foi, acabou. Eu pensei que ela ia vir, tipo, amor, vamos pegar firmes. Ela falou assim, amor, vai pro quarto. Gente, que raiva. Aí, André, você tá achando que é só contigo? Gente, que raiva que dá disso. Esses dias eu abri esse texto com o Léo. Fui pro quarto. Aprendi com Deus. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. E Ele livrará os meus pés do laço. Deus pega e vira e fala comigo assim... Se você continuar posicionando seus olhos para cima. Porque olha o que a gente acontece. Lembra que você fala com a criança? Anda, olha por onde? Isso é um sistema de proteção. Deus falou assim, olha para o alto, deixa o pé comigo, anda. Percebeu que eu tive que dar uma desviadinha aqui, né? Entendeu? Deus falou assim, não. Jefferson, põe teus olhos em mim, dos perigos eu cuido. Tu tem noção que é andar displicente? Porque você é displicente. Não, é ser posicionado. É o olhar sempre nele e falar assim, eu não vou olhar para mais nada. Não vou olhar, o Senhor prometeu. Tá bom, não olho. Tirei meus olhos. Gente, eu voltei para ela e falei assim, você não sabe o que Deus falou comigo. Gente, na boa mesmo, eu entendi ali o que talvez seja um pico do assim. Só que aquilo ali foi na fé, foi no espírito. Porque eu era a pessoa mais derrotada, eu não tinha resposta. Se alguém vira para mim e fala assim, quer desistir? Naquela hora eu falo assim, sim.
É o mais leve agora. Sim. Como é que dá? Aí você ouve que os homens de fé, da sua fraqueza, tiraram força. Como é que alguém de um ato de fraqueza tira vigor, gente? Tira força. Só Deus pode alterar a circunstância. Mas vamos lá. É muito esperar de um Deus que falou, haja. E de repente um monte de planta esquisita começou a surgir de tudo que é jeito. É muito esperar que essa mesma palavra, quando Deus fala, Andressa, paz. É muito esperar que do nada, coração, taquicardia começa a baixar, a pressão começa até a ir a 11/8. Do nada, tu fica até zen. Rapaz, tô sentindo uma zonzeira. Será que eu tomei meu losartana 2 vezes? Meu captopril? Jesus, o que aconteceu aqui? Não, isso é injeção de paz. É muito, Andressa. O poder da verdade, presta atenção nisso aqui. O que acontece com Satanás? Ele entendeu que você tem uma coisa chamada visão. Então, o campo que ele usa, ele te mostra. As circunstâncias, elas são capazes de alterar muito a nossa vida espiritual. Quer um exemplo? Um apóstolo saltou do barco. Quem foi? Ele é loucão, porque ele falou assim, se não é um fantasma, se é Jesus mesmo, manda eu ir ter contigo. Aí eu fico pensando, e se fosse um fantasma? Ele quis questionar, falando, se não é um fantasma, eu vou andar sobre a água. Isso não faz sentido nenhum. Mas na cabeça de Pedro fez, Jesus falou, ele pisou na água e anda sobre as águas pelo poder de uma palavra saída da boca de Jesus. Legal. Só que a Bíblia diz assim, e Pedro andou sobre a água. Só que reparando na força do vento, quando os nossos olhos colocam no tamanho da onda e sentindo o vento. Ah, gente, peraí, ele estava cego? Ou o que aconteceu com a pele dele que ele não sentia o vento antes? Não, ele reparou. Então percebe o que é uma verdade agora? Se ele olha para os pés dele, olha para o vento, sente a força do vento, sente toda aquela agitação e olha para Jesus e tira os olhos daquilo e fala, ele fez eu andar, ele vai me fazer chegar até lá. É o poder decisivo. O que acontece com o engano? Ele te envolve. Ninguém gosta de mim. Isso vai te envolver. Se Satanás quer trabalhar o teu valor para baixo, isso vai te circundar e vai acontecer. Deus já me mostrou várias vezes. Deus abriu os meus olhos assim, Jefferson, tu lembra que você está tendo essa guerra aqui? Percebe, terão muitas pessoas trazendo isso à tona, se comportando assim com você. Eu ouvi aquilo e pensei, toda vez que eu ouço Deus, eu penso assim, vou ficar pronto para vencer na batalha. Gente, não tem a ver com vencer, tem a ver com aprender. Como é terrível. Tu tá se sentindo feio. Vem alguém e fala assim, ih, que espinhão é esse aí? Aí bota o dedo na tua espinha. Eu tô com a espinha aqui, gente. Não tô entendendo essa espinha. Aí assim, ó, bota o dedo na tua espinha. Aí tu, poxa, querido, faz isso não. Aí vem outro e fala assim, essa careca aí. Aí tu começa a somar. De repente, alguém não com nenhum sentimento errado. A pessoa vira e fala assim, geralmente cônjuge, meu amor, você tem que se cuidar. Pronto. Porque o engano já vinha sendo trabalhado. O que Satanás ele quer? O engano, para ele, é uma arma. É isso que ele faz. Esse é o modus operandi. Então ele quer criar todo um cenário que aponte para uma realidade que ele está martelando. Foi aí que o Espírito Santo me deu essa chave. Que ele massifica uma mensagem. Ele fica ali, ó. Eu vou fazer ela entender isso aqui. Ela vai entender. Ela vai. Quando você acata, ele falou, entrei. Era isso que eu queria. Querido, quando a igreja começa a ficar movimentada muito no assunto, numa percepção enganosa, num lenga-lenga, você tem que saber qual é a verdade que combate aquilo. Sabe por quê? Presta atenção. Satanás só massifica aquilo que ele quer que entre, então ele vai trabalhar.
O poder do engano é a chave dele. É somente com isso que ele lida. Ele não pode falar a verdade não está nele. Disse Jesus que ele é o Pai. Ele produz esse ambiente caótico, enganoso, para te manipular nas emoções, na mentalidade. Então, por favor, você acha que é fácil lidar com Satanás? Dar-lhe bicuda na cara do cão é lindo, para botar esse negócio para você ganhar ritmo para varrer a casa. Mas o cão, ele não ganha muita bicuda na sua, não, mas ele te dá muito na lata aí, ó. O cão, Paulinho, é meio Jean-Claude Van Damme. Lembra aquele... Lembra? Na cara daquele, sei lá, chinês, japonês, coreano. Não sei. Lembra? O cara, né? No alto assim, ó. Agora tá rolando um negócio muito maneiro. Me perguntam por que eu não desisti. Olha os filmes que eu via na minha adolescência. Eu fiquei pensando, caraca, a gente ficava vidrado com Rambo. Tinha também Lagoa Azul. Mas era Rambo. Quem mais, gente? Aquele outro, Chuck Norris. Aí, hoje, o Capitão América desistiu da carreira por causa do amor, gente. Romantizou o negócio. E a América que se lasque. E todo o investimento que a América fez nele, gente. Meu Deus do céu, hein? Presta atenção. A questão aqui, para a gente concluir, o problema é que não tem, o poder da verdade não está no discurso. O poder da verdade, na realidade, ele tem que ser vivido da seguinte maneira, tem que ser aderido da seguinte maneira. O discurso promove a fé traz ação. E então a palavra em movimento produz a transformação. Você tem que ver essa equaçãozinha acontecendo. Você tem que entender que o discurso vai promover a fé. A fé vai gerar uma ação, vai gerar um movimento em você. E esse movimento que a palavra vai trazer é o que transforma a tua vida. Meu irmão, se você aprender a ouvir a voz do Senhor teu Deus e segui-la, você terá muitos e muitos êxitos na sua vida. Eu estou te falando que é para você ficar assustado com aquilo que há de acontecer. É para você parar, olhe para mim, e falar assim, meu Deus, eu não sabia que dava para viver tão livre assim. Eu não estou te dizendo que vai ter dias que você não vai levantar atacado, meu irmão, o diabo levanta muito cedo. Sim ou não? Levanta de madrugada para tu ver se ele não te ataca. Aí tu fala, caraca, cara, dorme. Trégua, cara. Até os soldados dormem na hora da guerra. Cessar fogo. Né, Dag? Tá todo mundo aqui se pegando. Tem filme da Segunda Guerra, o pessoal fala, cessar fogo, a guerra acabou, pessoal. Pronto, eles estavam aqui atirando. Mas o diabo, cara, tu chega... o diabo começa a varrer a rua em 5, cara. Aqui, ó. Vai sair, Wagner? Botar um motorista para te dar uma fechada, Wagner? Vai lá, vai. Aí, Andressa. Tem dia que o diabo acorda a tua criança, assim ou não? Fala, vai chamar papai, vai. Gente, por favor, você precisa ter o poder da verdade em você. Jesus, ele falou a verdade. Os homens falaram, como é que a gente pode suportar um discurso doido desse? Ele falou, desculpa. São espírito e vida. A carne não aproveita. Você tem que entender que uma verdade, ela não é poder por quem fala, é por quem adere. A verdade tem poder em mim e eu estou discursando ela. Mas a verdade só vai ter poder em você quando você começar a se movimentar. Meu irmão, a partir das primeiras vitórias, tu delira com o evangelho. Eu estou falando sério. Teve um que me ligou uma vez, ele começou a vir aqui na igreja e falou, pastor, é meio louco o que o senhor ensinou hoje. Deixa eu entender uma coisa. O cara me ligou e falou assim, o senhor falou em Gálatas, né? Como é que é o evangelho? Aí começamos a conversar. Aí ele, quer dizer então, que se eu andar no Espírito, eu jamais vou satisfazer a minha carne. Eu falei, é o que está escrito. Cara, como é que é gostoso? Ele parou e falou assim, caraca, pastor. Eu
pensei, mas meu Deus, ele só está lendo. Muito engraçado, porque ele falou do texto, a gente deu o texto dizia o que já tinha dito. Ele falou, então é só isso? Eu falei, é só isso. Eu falei, o problema é esse, é só isso. Só que quando isso começa a operar e você começa a ver que você tem que ter morte para si, quando você começa a ver que você vai ter que ter um poder da operação da verdade, porque a verdade ela não entra te libertando, querido, de forma... o pé vai no peito, joga você na parede e fala, chegou a hora de mudança. Quando uma verdade se estabelece, ela é de outro nível. Eu estou te falando, os dias em que eu tive a minha vida transformada, teve um dia que eu cheguei para Deus, eu tinha um sentimento de abatimento muito forte, eu lidava com uma vontade de fuga das coisas muito forte. E eu estava na minha adolescência e eu cheguei nessa conclusão. Falei, cara, não dá para andar com Deus e ser inconstante. Não dá, eu fiquei mal. Aí eu falei para Deus assim, Deus, eu não aguento mais. Eu conto muito essa experiência aqui. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu preciso me livrar disso. Deus me deu o texto. Os que confiam no Senhor... Também. São como os montes de Sião, que não, mas permanece. Eu comecei, cara. Muito engraçado. Aquele sentimento batia, aquele abatimento, e eu falava assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Não foi essa a semente que me regenerou? Foi isso. Não foi isso que me deu vida para eu ser salvo. Eu estou dizendo que eu vou para o céu porque isso entrou em mim e gerou fé para eu ir para o céu. Então ela pode gerar fé para tantas outras coisas. Para viver aqui com Deus de forma piedosa. Aí eu comecei, não. Aí na rua eu não podia falar, né? Porque eu já falava muito sozinho. Com Deus. Mas eu falava, né? Ninguém estava vendo o outro elemento que eu estava falando com ele. Então eu passei a cantar. Os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. E como em volta de Jerusalém, estão... Cara, eu ficava celebrando aquilo, Falei, isso vai entrar em mim. Gente, depois disso veio uma braba. E, cara, não fez cosquinha. A pressão de desistência estava ali, mas eu olhava para ela e falava assim, eu sou maior do que você. Isso que é construir, é quando você faz uma estrutura que fala assim, isso bate contra mim. Isso soca a minha vida. Isso vem contra mim, vai vir. Só que você fala assim, a estrutura de resistência está outra. Aumenta a chuva que senão tu vai ficar mal aí do outro lado, hein? O adversário, não, vou atacar. Por exemplo, você já percebeu que a palavra de Deus na arma ali do cristão, em Efésios 6, ela é palavra. A fé que é um escudo. Desculpa, eu induzi vocês, eu induzi. Ela é uma espada. Só que a fé, obviamente, ela não é solta. A fé sempre é uma fé quando tem base. Quando não tem base, um pastor perguntou para o outro, foi mais barato. E passos de fé? O outro pastor, então, mas a gente não pode dar passos de fé onde Deus não falou. Pastor, verdade. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não existe essa história de vou dar um passo de fé e vou comprar uma geladeira. Isso aí os homens inventaram. Olha para mim. Vá para Deus e fala assim, minha necessidade é uma geladeira. O que eu faço, Senhor? Pastor, Deus colocou no meu coração que eu devo ir lá comprar uma geladeira. Meu irmão, pode ir para a loja. O gerente vai falar assim, hoje alguém... Olha só, eu inventando moda. Começa a dar muita visão para quente, a gente começa a falar, vou esperar amanhã ali na abertura do shopping. Meu irmão, se Deus falar, é visão de fé. Se você mover... sem base nenhuma, Deus não tem compromisso. Deus, ele é fidelizado ao que fala. Quando ele discursa com você, ele fala, já era. Agora, o que ele fizer em cima disso, eu vou. Você entendeu a questão? Agora, quando ele não vai, não tem. Então, você precisa aprender sobre isso. Construa uma visão. Sabe por quê? A Bíblia diz que com o escudo da fé, é possível apagar o quê? Dados inflamados do maligno. Você já viu numa visão antiga de filme aquelas flechas totalmente de fogo? Sim ou não? Qual era a intenção? Se não acertar de forma fatal, promove um incêndio. Tá tudo bem. De todas as formas ganharemos. A Bíblia diz o seguinte, não é se proteger disso não, é apagar. É uma arma de defesa, mas que promove uma inutilidade num ataque maligno. Ei,
Está na hora de você entender que os dardos virão. A questão é se você tem defesa. Coloca na tua mente que você tem uma questão. Tem crente falando, será que eu estou possesso? Será, pastor? Será? Se tem uma questão que eu nunca fiquei com crise, será se eu estou processo. Porque, não sei se você sabe, mas o Espírito Santo não divide AP. O quarto é do Espírito, a sala é da pombagira. Se tem coisa morando aí, ele fala, deixa para vocês. E pode trazer os teus 7 amigos. O Espírito Santo não comunga, querido. Ele não dá o quartinho da bagunça para os demônios, ele fica só com a varanda. Ou possesso, ou convertido e liberto. As duas coisas não comungam biblicamente. Não existe crente possesso. Só há um Senhor, não 2. Não existe essa Bíblia. Quero terminar falando de Efésios 4. Verso 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Ele fala claramente, vocês não aprenderam assim de Jesus, não. Jesus não é isso aí. Aí ele abre uma outra possibilidade. Se não foi assim, Jesus não te ensinou isso não, hein? Aí ele abre um outro campo. 21. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Cristo. De fato, você ouviu Jesus. Você foi instruído nele, segundo é a verdade nele. Paulo começa dizendo assim, cara, André, não foi assim que eu te ensinei Jesus, não. Aí ele vira e fala, não, peraí, se é que você aprendeu sobre Jesus, se você ouviu dele e aprendeu. Paulo abre um campo aqui. É possível que você tenha ouvido e não seja a mensagem de Jesus, seja do Genésio. Eu batizei assim, para a gente ter uma figura. Coitado, se a gente tiver um irmão Genésio que converter aqui, aí vai dar ruim. Tinha uma mensagem minha, que eu falava muito sobre Adão e Cristo, 1 Coríntios 15. Mata Adão, você tem que matar Adão, Adão não se converte, mata o Adão tem que fazer morrer. Porque tá lá, que tem que fazer morrer a natureza humana, o Adão em nós. Tinha um menino aqui que ele era fulano Adão. Era um nome e Adão. Aí eu tô vendo, cara, igual o Paulinho fica com esses gracejos aí, com o Davi, o pessoal vem e pi, tô eu sem entender. Ele, pô, pastor, veio depois do culto. O senhor tá vacilando. Eu falei, por quê, cara? Pô, meu nome tem Adão, cara. Aí ficou todo mundo, mata o Adão. Eu falei, cara, eu tenho culpa. Aí tomara que não se converta aqui um Genésio, porque nada contra o Genésio, não. Traz o Genésio pra cá, gente. Mas a gente vai ficar com mau lençóis, né? Não é Jesus, é o Genésio. Se você ouviu, você tem segurança? Eu não estou dizendo que não tenha aqui. Eu espero que tenha. Mas de coração mesmo. Tem fé que não sobreviveria ao teste. E você precisa saber que Jesus, quando entra, é algo extremamente... devasta a nossa vida carnal e edifica uma vida profundamente espiritual e consagrada. Eu vou falar para você, eu não fui a melhor das pessoas criada, orientada, construída na minha estrutura, toda ela. E eu vi o quanto que Jesus mexe em tudo, tudo, desde os mínimos detalhes do que foi ensinado errado para nós. Até coisas dos nossos pais. Eu estou falando de tá dando aula aqui na igreja e o Espírito Santo virar para mim e falar assim, você está entendendo por que você é daquele jeito? Tipo, era a minha vez de ensinar, Márcio. Calma aí, Espírito Santo. Eu estou com a apostila na mão e literalmente eu senti vontade de chorar e eu pensar, meu Deus, tem toda essa aula ainda para dar. E eu ficar agoniado. A aula acabar ali para mim. Aí dali para ali, eu fui ministrando nas verdades, meus olhos cheios d'água, aconteceram até mover de Deus. Mas dali para frente, era só um sentimento de, meu Deus, como Deus é poderoso. E eu não estou conseguindo voltar para esse evangelho, querido, moralista, aonde eu tenho que te ensinar a roupa que você deve vestir, aonde você tem que falar da forma assim, assado.
Um evangelho que santidade tem que ser muito explicada, definida, humanizada. Não. Eu quero que você entre em Deus e de repente Deus começa a falar com você. Esse sentimento aqui, ó, tão pequititinho que você possui, isso aqui não pode permanecer na minha presença. E você fala assim, meu Deus, mas ninguém nem conhece essa essência, só eu e o Senhor. Então, mas ninguém nem vai perceber a transformação. Vai. O pessoal fala assim, está diferente. Assim, pintou o cabelo? Não. Fez a unha? Não. Uma coisa mudou em você. É porque era algo muito interno. O evangelho real é esse evangelho que você começa a pegar pormenores dentro de você e fala assim, isso não dá mais. Ultimamente, o nível das coisas que eu tenho buscado em Deus santificação são coisas que há anos atrás eu não jurava que era pecado. Eu ia de pé junto e falava, para aí. Não, aí também a gente está exagerando. Coisas que hoje eu falo assim, caramba, não casa com uma vida com Deus. Uma vida profunda, não. Uma vida rasa, menina? Uma vida domingueira? Isso aí casa muita coisa. Gente, por isso, eu insisto a vocês, viver uma vida domingueira com Deus, é tranquilo, cara. É muito tranquilo. Viver uma vida de piedade, consagração, levantar para Jesus, despertar para Jesus, comer para Jesus, cuidar do corpo para Jesus, tudo isso para Jesus. Desde quando eu estudo, eu falo, meu Deus, eu submeto tudo isso que eu estou aqui me debruçando ao teu crivo, à tua autoridade. Aí daqui a pouco você vai para outra coisa, isso aqui está submetido à tua autoridade. Aí daqui a pouco você vai para outra coisa, agora eu vou tratar com alguém na rua que está me estressando, isso aqui está submetido à tua autoridade. Tudo isso para Jesus é outro nível. É isso que eu estou te chamando para viver. De você começar a ver Deus nos atendentes, mover nos atendentes, mover na sua relação com um atendente de banco. De você não fazer força para ser, você se tornar alguém interessante. De você começar a perceber que às vezes a vida que você está transpirando, querido, a vida que está saindo de você, está afastando gente, está matando. Você sabia? Você pode não saber, mas é tão problemático o assunto santidade, que a Bíblia diz que aquilo que você faz, lá, ó, você disse que é daqui, aquilo que tu faz lá no escondido, suja a igreja. Sabia disso não? Paulo virou e falou assim, quando vocês vão para a prostituta, para a igreja de Corinto, igreja que você ouviu ontem, eles iam para o prostíbulo, eles tinham, talvez era pior, porque prostituta naquela época tinha muitas, e ali, ainda mais ligada à religião, prostitutas culticas, prostitutas que ficavam lá para adorar os seus deuses com sexo. Então não quero nem saber onde é que eles iam, em que nível eles iam de envolvimento na parada ali. Aí Paulo fala assim, vocês tomam o corpo de Cristo e fazem um com uma prostituta. Você acha que o assunto de santidade é bobeirinha? Eu estou preocupado, não é com aquilo que eu estou fazendo só não, eu estou preocupado com o que todo mundo aqui está fazendo. Porque no final das contas, se a gente não está procurando transformação... E, gente, aqui é um ambiente totalmente leve de transformação. Quem já procurou discipulado sabe. A pastora falou de manhã, é verdade. Eu amo pessoas que eu conheço, carnalidade que você não poderia, às vezes, lidar. Eu amo pessoas, respeito elas, olho nos olhos delas, tenho admiração por pessoas aqui que eu conheço pecado. Agora, eu tenho problema com que eu penso assim, pô, esse cara não tem fraqueza nenhuma. É uma rocha, totalmente organizado, totalmente, né, Wagner? Não tem isso não, gente. Com toda certeza, se você não tem bagunça, aparentemente é porque você não mostrou, você esconde. Aquela coisa, você joga um monte de roupa, joga um pano por cima e tu fala assim, pô, arrumei meu quarto. Por favor, querido. Por favor, se dedique ao Senhor, por favor. Entenda que a santidade é um assunto que te tira do céu. Em resumo, de todo esse seminário, sem santificação, filho de crente vai ver o Senhor sem santificação? Pastor? Líder? Bom crente? Crente que faz o bem? Porque é possível fazer o bem e não ser santo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Disse Jesus. Bom é um só, Deus. Não tem ninguém bom aqui não, cara. Aqui tem alguém consagrado.
Jesus falou, nem eu me acho bom, eu me acho consagrado. Jesus, enquanto homem, não se chamou de bom. Então você que fala, eu sou um bom homem, começa a perder, porque nem o mestre quis ser chamado de bom. Então você não é um homem bom, não. As pessoas vão te chamar, né? Não, desculpa, eu aprendi lá no seminário que eu não posso ser chamado de homem bom. Não, deixa as pessoas te chamar de homem bom. Mas você taca isso no correto. Fala assim, ih, bom. Bom é um só, meu filho. Nós é só consagração. E ai de nós que não consagra. Posso orar pela sua vida? Fale com Deus também. E eu orarei por vocês. Pai, eu quero te pedir, Senhor. Nós não sabemos o que nos foi ensinado. Nós guardamos na tábua do nosso coração, como diz a tua palavra, as lições que foram entregues a nós. Nós honramos pessoas, mas a nossa inocência, Senhor, é possível que nós fomos iludidos, induzidos ao erro. Pai, por favor, traz luz ao nosso caminho, pois a tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora, Senhor, ilumina a nossa forma de caminhar para que a gente possa entender. Estamos andando corretamente? Nós não queremos o evangelho do homem. A tua palavra diz que existem doutrinas do diabo, doutrinas humanas, e existe a doutrina do Senhor. Nós queremos te pedir agora, Senhor, nos ensina a peneirar, Pai. Se nós estamos aqui em dúvida daquilo que nós aderimos para a nossa vida, comece a peneirar, Senhor. E aquilo que ficar na peneira, que seja o essencial, a fé genuína e a resposta a Ti, Senhor. Que nada que não for genuíno passe nessa peneira. Comece a estabelecer uma peneira na pregação dessa igreja, no louvor, nas relações, nos discipulados, nos grupos pequenos. Comece a estabelecer uma peneira, Deus, que possa vir e colocar cada lugar, cada coisa no seu devido lugar. Nós não aceitamos nesse lugar espíritos enganadores que vieram montados em doutrinas falsas, fajutas, humanas, que não tinham outra intenção senão a perversão da mente desses homens. Nós abanimos aqui, Pai. Nós banimos desse ambiente, Pai. Declaramos que aqui é o lugar, como a Tua palavra diz, do Espírito da Verdade. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade e Ele aqui está. E eu oro agora, Senhor, por aqueles momentos onde nós vamos estar na vida, lidando com os nossos filhos, esposos, parentes. E eu quero te pedir, Senhor, em cada situação, para cada momento, que o engano for vir e nos circundar, que a verdade também brilhe numa luz tão forte, que diante de nós a gente possa decidir inutilizar os ataques. Eu te peço agora que cada mentira nas emoções que aqui estão sendo promovidas perca o seu efeito. Que os teus filhos recebam agora um toque libertador nas emoções. Toda a confusão gerada na mente, nas emoções, toda ilusão criada. Como disse Paulo aos Gálatas, quem vos enfeitiçou a não obedecerem mais à verdade? Todo feitiço que tem iludido, que tem tirado os olhos do teu povo da cruz de Cristo, seja agora repreendido, desfeito, e nós declaramos que a cruz do Senhor há de mover poderosamente pelo Espírito Santo, Pai. Pelo Espírito Santo de Deus. Por favor, Deus, nos faça andar profundamente em santidade, Pai. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. Aleluia.